Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos. Hoje, sexta-feira calurosa aqui em Pato Branco, é dia 25, damos por iniciada a nossa primeira palestra neste projeto de extensão que a gente, que junto com o Guilherme, junto com o professor Michael e junto com o William, o outro acadêmico, infelizmente não está presente, decidimos começar, chamada Mate Web UTF-PR. O nosso primeiro convidado para nós uma honra tê-lo presente, é o professor Regis Barão, da Unicamp. Tá? Então, em seguida, as palavras do nosso aluno Guilherme, por favor. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao professor Regis pela sua disposição em estar aqui apresentando essa palestra para nós hoje. Eu também sou muito grato pela oportunidade de estar apresentando o seu currículo. Então, o professor José Regis Azevedo Varão Filho possui bacharelado em matemática pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestrado e doutorado em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, UIMPA. É pós-doutor pelo ICMC da USP e pela Universidade de Chicago. Foi 2 vezes bolsista, aluno nota 10 pela FAPERJ, e em 2013 recebeu a menção honrosa do Prêmio Gutierrez de melhor tese de doutorado do Brasil, concedido pela Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM. Atualmente é docente e pesquisador em matemática na Unicamp, com bolsa de produtividade PQ2 do CNPq, com área de pesquisa concentrada na área de sistemas dinâmicos e teoria ergódica. Também é divulgador científico, tendo criado um canal no YouTube intitulado O Fantástico Mundo Matemático, onde produziu vários vídeos abordando assuntos matemáticos apresentados de maneira acessível ao público em geral. Professor Regis, a palavra está com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz, espero que tenha sido uma boa ideia, que é o seguinte, eu não vou usar slide. E por que eu não vou usar slide? Porque eu queria olhar para as pessoas, né? Slide parece um negócio meio... Enfim, faz parte, mas dado o que eu pretendo conversar com vocês, eu não vou usar slides, tá? Então, dito isso, fica o convite para os alunos aí, quem tiver afim, pode abrir a câmera para eu poder ver o resto dos seres humanos e ficar uma interação mais simpática. Beleza? No meu curso de História da Matemática, para motivar os alunos a abrirem as câmeras, né, todo mundo teve que contar alguma coisa para passar vergonha e a gente ficar mais íntimo todo mundo um do outro. Não vou fazer aqui isso por causa do tempo. Olha, qual que era o título da minha palestra? Como que estava? Era como aprender matemática e o que levar para a sua vida. Então, eu vou discutir exatamente isso aí que está no título. Espero conseguir iluminar alguma coisa até o final da palestra com relação a esse meu propósito, tá? Aproveitando aí o que o Guilherme comentou, talvez no final eu coloco, só não vou fazer agora para não perder muito tempo digitando, mas no final eu coloco então o link do meu canal de divulgação e alguma outra informação. Mas só para registrar, então, é só procurarem lá no YouTube, Fantástico Mundo Matemático. Procura agora lá em lugares de podcast, Spotify, etc. Fantástico Mundo Matemático também. E aí, só para observar que, em algum sentido, essa palestra aqui continua lá, tá? Ou seja, no fim das contas, o que eu vou falar, o que eu vou conversar aqui com vocês é o que eu faço lá, né? Estamos conversando, eu tento interagir com as pessoas nos comentários, então convido vocês a continuarem essa palestra nesses outros canais aí. Beleza. Eu vou começar... Eu queria começar relatando um episódio que aconteceu num curso que eu dei aqui na Unicamp. A gente tem um curso aqui que chama Resolução de Problemas Matemáticos, tá? Então, uma observação. Vou te dizer como é que tradicionalmente se dá esse curso. Bom, o tema, para vocês saberem, o assunto do curso é assim:
para os alunos da licenciatura, e aí você vai revisar, a priori, para você discutir alguns temas canônicos aí do segundo grau, tá? Do ensino. Proporcionalidade, questão do segundo grau, áreas, trigonometria, esse tipo de coisa. E aí, usualmente, como que é dado o curso? O curso é dado assim, você vai lá, fala, enuncia algumas coisas, prova algumas coisas, depois dá exercício para os alunos, tá? Bem padrão a maneira da gente fazer um curso de matemática, né? Beleza. Como era um curso para licenciatura, de um assunto que, em teoria, né? Em teoria, eles já tiveram o primeiro contato, então, assim, quando eu dou esse curso, eu tento fazer algo mais interativo. Assim, porque essa situação específica me permite. E aí eu vou relatar um trecho, um momento do curso, que é o seguinte. Então, a gente ia discutir áreas e volumes. Então, no primeiro dia de aula relativo ao tema, eu pedi para eles listarem para mim, aí eu ia escrevendo no quadro, não lembro se eu ia escrevendo ou alguém ia, porque era bem interativo. Mas, enfim, aí no quadro nós listamos áreas e volumes de objetos que a gente conhecia, tá certo? Listamos, beleza, e aí, gente, tá mais ou menos bom? Tem mais alguma coisa? Não, é isso aí. Aí um dos alunos, eu sempre divido a turma em grupo para criar uma dinâmica boa, e aí, inclusive, um dos grupos, não, olha, numa outra matéria que a gente está fazendo, diga-se de passagem, a gente até conseguiu listar muita coisa rápido, porque nós preparamos, uma matéria da educação, não lembro, nós preparamos uma aula com esse tema, tá? Então vocês já viram aqui. Beleza, então eles listaram, e aí o que eles tinham preparado para a aula, né, para essa aula teórica? Você vai apresentar as fórmulas e vai botar lá exercício para os alunos fazerem. Beleza. Voltando para a minha aula, listamos as fórmulas, e aí eu só fiz essa pergunta. E por que é isso aí? Beleza? Essa foi a minha pergunta. Assim, por que são esses valores? Porque tradicionalmente o que a gente faz a gente vai pegar todas essas fórmulas aí e sair aplicando em exemplos e tal, né? Mas assim, e se algum ser maligno tivesse só passado para a gente essas fórmulas e a gente estivesse usando, né? Mas, sei lá, talvez elas não são exatamente o que deveriam ser. Então a pergunta é essa. Dadas essas fórmulas aí, por que a gente tem essas fórmulas? Tá. Ponto. Vou parar por aqui. Mais para frente eu retomo isso aí, tá? Vou dar agora um outro exemplo de dinâmica também nesse curso. Eu pedi para eles me responderem assim. Pega a equação de segundo grau. Aí ela tem um vértice, né? Ela tá para cima, para baixo. E aí como que a gente... Onde é que está o vértice? Aí tá, beleza. Todo mundo sabe, em menos b dividido por 2a, né? E aí eu perguntei por quê, né? Como que a gente sabe que é isso? Daí agora eles estão mais espertos, porque eles vão falar o seguinte, olha, é só você derivar. Você tem lá ax² mais bx mais c igual a zero. Aí deriva igual a zero, aí você vai achar lá menos b sobre 2a. Beleza. Mas agora, prestem atenção no seguinte. A gente está usando essa ferramenta, né? Estamos usando essa ferramenta que é o cálculo aí. Eles já fizeram... Em geral, você faz cálculo mais ou menos no começo, né? Sei lá, primeiro, segundo semestre. Vou chamar assim, você faz no começo, então... Tá, você já fez a matéria e os alunos vão lá e fazem por cálculo. Aí a minha pergunta é só, e se não vamos usar cálculo, né? Se a gente não fosse usar cálculo, como que a gente chegaria nisso aí? Tá certo? Tá, aí o que é interessante é que, assim, é muito comum
a observação de que, assim, eles tentam e tal, aí se não consegue, não lembra, não sabe como faz, sei lá, não dá, né? Só vai dar para saber quando fizer cálculo, alguma coisa assim. Tá, beleza. Agora, pausa aí essas duas histórias. E aí eu queria fazer um comentário sobre elas, que é o seguinte. Bom, primeiro que eu não estou dizendo que seja fácil responder essas perguntas que eu fiz, porque eu não estou focando se você sabe responder. Então, assim, o que eu estou falando aqui para os alunos e todo mundo que estiver ouvindo, se eu fiz essa pergunta e você, não sei exatamente responder, não é isso, tá? Não é um teste, eu não estou testando, eu estou usando isso porque eu quero depois passar uma mensagem, mas eu estou usando essas histórias aí para passar o exemplo e vou chegar lá. Mas voltando, então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, essa adequação de segundo grau que os alunos querem usar o cálculo, você aprende uma ferramenta super poderosa, que faz um monte de coisa, né? O cálculo faz um montão de coisa. Se você for parar para pensar, bom, primeiro que a maioria das pessoas não usam matemática no trabalho, né? Mas, e se você for ver pessoas que usam, a gente poderia dizer que talvez aí a maioria funcionaria bem com cálculo, engenheiro, blá, blá, blá. A gente pode resumir mais ou menos que vai dar para fazer muita coisa com cálculo. Então, isso aqui é só para dizer o seguinte, cálculo é uma ferramenta super poderosa, né? A gente faz um montão de coisa com ela. Tá, então, a situação é assim, os alunos aprendem essa ferramenta super poderosa, conseguem resolver várias coisas. Por exemplo, eles conseguem aplicar para descobrir qual que é o vértice da parábola. Beleza, só que a questão é o seguinte, isso quer dizer que você sabe, de fato, achar o vértice da parábola ou talvez tentar colocar de uma outra maneira? Será que você entende qual que é a razão do vértice da parábola ser exatamente aquilo ali? O que eu quero dizer, será que a gente não tá só maquiando um pouco o conhecimento, ou seja, a gente usou alguma... Tipo assim, você pegou uma ferramenta mais poderosa, que talvez você não tenha uma noção muito clara, para resolver algum outro problema. Tá? Um problema mais simples. Isso é fundamental. Ou seja, é fundamental perceber isso aí, tá? Tem alguma coisa meio curiosa. Beleza. Então, voltando. O que eu quero usar com esses exemplos é o seguinte, não é uma questão de ou saber resolver, dar a resposta certa, ou usar o cálculo, não sei o quê. Mas a questão é o seguinte, tudo recai em saber perguntar, né? Tudo recai em você tentar perceber até onde vai o limite do teu conhecimento. Tá certo? Então, eu usei aqui o exemplo de áreas e volumes porque eles são mais próximos dos alunos, né? Então, perceba, é dado as fórmulas para a gente, né? Desde quando você está na escola. E aí, assim, aquelas fórmulas, elas apareceram e a gente vai usando elas sem ter, vou dizer assim, sem ter muito tempo de questionar, né? Questionar. Quero deixar claro que também não estou propondo nenhuma solução para o ensino, nem nada, porque assim, tem um monte de matéria, tem um monte de coisa que você tem que aprender. Na universidade você vai ter que aprender um monte de coisa. No curso de cálculo, você vai ter que aprender em 4 meses, o que levou muitos séculos para desenvolver. Então só estou pontuando as coisas, não estou dizendo... Não tô apontando o dedo para ninguém falando, ó, tá ensinando errado o cálculo aí, tá bom? Eu só quero que a gente faça uma reflexão sobre o nosso aprendizado. É isso que eu quero chegar. Então, voltando de novo aos nossos problemas. Então, perceba, os problemas relativos à área, eu sugiro aí os alunos, façam uma lista e comecem a se perguntar, né? Nossa, por que isso aqui? Tá. E aí, quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você vai vendo que você não entende, você começa a perceber que
tem alguma coisa confusa acontecendo, né? Talvez pelo fato de não ter parado muito para pensar, mas você vai descobrindo que sabe que não sabe. Esse processo de descobrir que sabe que não sabe, ele é fundamental. Então, talvez eu podia dizer assim, olha, a única coisa que eu queria passar aqui nessa palestra, eu acho que é uma coisa que poderia mudar a visão dos alunos para encarar a matemática, é assim, a matemática, a gente tem que aprender a usar ela para treinar essa nossa habilidade de entender ou de perceber que há coisas que a gente não sabe. Uma coisa é você não saber, e outra coisa é você saber que não sabe. É um grau muito acima. Só para reforçar essa parte, agora eu vou usar um exemplo muito clássico para mostrar como é importante isso. Bom, existe na história um filósofo chamado Sócrates. Super importante, tanto é que a gente divide a história assim, dos pré-socráticos e os pós-socráticos, tá bom? Então, já disso aí já dá para perceber que o Sócrates trouxe ou simboliza alguma coisa muito importante. E o que ele simboliza? Ele é um cara que ficava lá por Atenas, andando, cara tranquilo, e o que ele fazia era questionar as pessoas. Ou mais do que questionar, o que ele fazia é, alguém achava que sabia alguma coisa, olha, aquela pessoa entende sobre o amor. Ah, então Sócrates começa a perguntar para aquela pessoa, e aí no fim das contas, aí no fim dos diálogos platônicos, a pessoa percebe que ela não sabe nada do que ela achava que sabia, tá? Então, o que o Sócrates diz, ele fala assim, olha, as pessoas me consideram como um sábio, um dos maiores sábios, mas o que me difere das outras pessoas é justamente saber que eu não sei, tá bom? Então isso é para ilustrar como a gente tem a percepção da nossa ignorância, leva a gente a um nível absolutamente fantástico. É difícil convencer você em 5 minutos, então eu estou usando esse exemplo tão clássico para mostrar assim, tá, realmente, inclusive, do ponto de vista histórico, a gente reconhece isso, tá bom? Beleza. Então, assim, quando eu coloquei aqui, como aprender matemática e o que levar para a sua vida, é isso que eu acabei de falar, ou seja, a gente tem que aprender a questionar tudo, tá certo? Mas aí a gente precisa aprender a fazer as questões. E aí, o que eu acho legal da matemática? Eu acho que legal da matemática porque é o seguinte, olha, imagina que eu fosse trazer aqui para a gente discutir, olha, vamos discutir aqui o nosso raciocínio, vamos treinar o nosso raciocínio, e eu trouxe aqui para a gente discutir sobre o Bolsonaro. E aí vou trazer um tema específico. Veja, é um tipo de tema que, seja lá qual for sua opinião, ele está muito cheio de sentimentos ali, né? É difícil fazer um debate muito racional em cima disso aí. A matemática, para o bem e para o mal, ela serve como esse modelo bem limpinho, tá certo? Não aparece nada de política, a priori, não aparece nada ali de política nas coisas que você está estudando, pelo menos pensa nos cursos tradicionais, tá certo? É aquele conteúdo. O que eu quero chegar? Então eu quero chegar ao seguinte, a gente pode ser como Sócrates, a gente deveria ser como Sócrates, e a gente pode usar a matemática como um aprendizado de questionamento. Porque, assim, aprender a se questionar, aprender a duvidar, isso também é um treino, tá certo? Não é assim, fala alguma coisa que eu já vou responder, duvido. Isso não é um raciocínio, isso não é um tá certo? É só uma criação, sei lá. Tá, então o que eu acho importante a gente visualizar a matemática é como algo que vai além do que vai resolver um exercício técnico, tá certo? Porque perceba, quando você vai resolver, você está fazendo algum curso,
a maneira que você olha a matemática, a maneira que você olha o exercício, a maneira que você está lidando com a situação, ela é fundamental para a maneira que você vai lidar com as coisas do mundo, tá certo? Então, assim, da mesma forma que você olha, você tem um olhar curioso para as coisas, ele também se traduz para o teu olhar para a matemática e vice-versa. Então, assim, a matemática eu acho um modelo fabuloso para a gente desenvolver o nosso raciocínio, tá? Então, a minha mensagem é, como que a gente vai levar isso? Como que a gente vai aprender a questionar? Vamos usar a matemática. A observação a gente precisa treinar, não é fácil. Dei um exemplo aqui para citar esse exemplo de área, exemplo de achar o vértice, são bons exemplos, tá? E aí, os exemplos de achar o vértice da parábola, esse é um exemplo que, digamos, vocês vão conseguir fazer. Exemplo de área e volume, eu gosto muito desses exemplos. Por quê? É tipo um projetinho de pesquisa que você tem que fazer, porque vai se questionando. Aí vou fazendo isso assim com os alunos, aí vai se questionando até você chegar no ponto assim, ó, o que é área, entendeu? O que é área? Quando eu pergunto o que é área para os alunos, olha, se o aluno está na universidade, é batata. Eles vão usar cálculo. É cálculo, o cálculo você integra aí, seja lá o que você integre da área, tá? Beleza, mas quando não tinha cálculo, quando o cálculo não tinha o nome que a gente usa, ninguém nunca falou de área. Entende? Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o seguinte, que dá pra gente fazer esse questionamento em tudo, tá? E aí é que eu tô sugerindo para os alunos depois pensarem, debater entre si, pode pegar esse de área, faz a lista, vai voltando. É um treino super bacana. De novo, eu não tenho uma resposta, tá? A área é isso. Então, por isso que é legal. Tá? Beleza. Se alguém quiser, vez ou outra, fazer um comentário aí, pode abrir o microfone, porque assim, é mais um espírito de conversa. Tá. Vamos ver aqui. Beleza, então o meu objetivo é esse, como eu falei, usar a matemática como uma maneira para a gente aprender a questionar. Tem um outro, eu falei de Sócrates, e tem um outro filósofo que a gente conhece ele como matemático, que é o Descartes. Tá certo? Tem o plano cartesiano. Então, a gente conhece ele mais como matemático, mas só para polemizar, talvez a gente pudesse chamar mesmo de filósofo, aí não vamos entrar muito só para polemizar, tá? E aí, beleza. Por que eu cito ele? É pelo seguinte, olha só que legal. Ele diz, eu acho que se chama mesmo método de Descartes, não sei, acho que tem um nome, método, eu esqueci de dar uma olhada, mas, enfim, mas o que o Descartes propõe é o seguinte, olha, eu quero chegar à verdade, né? Como que a gente faz para descobrir a verdade ou se convencer de alguma coisa? Olha, você tem que questionar. Tá, então, mas questionar o quê, né? Eu não vou dar sugestões do que vocês têm que questionar, mas olha só, se você for tentar realmente questionar coisas da sua vida, blá, 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 você vai ver que pode ser uma situação difícil, né? O que eu quero dizer com difícil? Será que você vai ter coragem de chegar em algum momento e encarar quem você é, quem são as pessoas, como são as coisas, ou o que você quer, até onde você vai conseguir chegar, tá bom? Fica essa provocação para dizer o seguinte, não é fácil você sair questionando qualquer coisa, né? Não é fácil você questionar com algum critério. De novo, mas na matemática é ok, né? Mas é menos polêmico. Veja o exemplo de área, você pode ir questionando até perguntar, o que é área? Então, sempre muito ok, entre aspas. Tá, mas tudo bem, mas o Descartes, ele está preocupado em questões da vida, né? Qual que é o sentido da vida? E existe Deus, não existe Deus, tá? São coisas que, diríamos, extremamente polêmicas, ou aberta a muita polêmica. Mas perceba que, assim, o que ele faz, ele traz para a vida dele, ou para a filosofia, uma maneira bem matemática de ver as coisas, né? O que você tem que fazer? Você tem que se questionar.
E o que ele diz, você tem que se questionar, eu não me lembro bem as palavras, mas é essencialmente assim, é ad infinito. Você vai questionar, é como se fosse assim, usando os termos mais habituais da gente, é como se fosse, ó, você tem que se questionar até chegar em algo axiomático da tua visão. Em algo assim, que não dá para ir mais a fundo. E é axiomático, não é do tipo, eu acho que não sei o quê. Não, questiona. É até não dá mais. Tá bom? Se vocês forem parar para pensar, é exatamente isso que a gente faz na matemática, né? Como que é o processo? Como que eu faço matemática com os meus colegas, com os meus alunos? Às vezes eu acho que eu provei alguma coisa. Aí eu mostro para alguém, porque o que eu quero que aquela pessoa faça é se esforce ao máximo para achar algum problema, tá certo? Eu não mostro para alguém com o intuito de enganar. Aí eu acho que tem um problema ali, mas eu só vou mostrar para dar uma enganada. Não, o processo é você mostra e o intuito do teu amigo lá é se esforçar ao máximo para achar um erro. Por quê? Porque com a matemática dá para a gente fazer esse processo de uma maneira um pouco mais limpa, né? E aí o convite fica assim, faça reflexão para a tua vida. Com uma observação. É um tipo de reflexão muito pessoal, tá certo? Porque, de novo, a verdade é que a maior parte do tempo nós vivemos no automático, tá? A maior parte do tempo a gente faz as coisas sem pensar mesmo. Mas assim, eu só quero trazer a reflexão, pode ser que em alguns momentos você queira deliberadamente parar para refletir sobre certas coisas. Você queira parar para pensar sobre sua vida. Então assim, sobre alguma ação que você tem que fazer. E aí isso vai confrontar com muitas ideias suas, mas assim, se questionar esse treino que a gente faz para matemática, é isso que eu comento que a gente pode trazer para a nossa vida. Tá bom? Beleza. Eu queria dar mais um exemplo agora de como que a gente deveria encarar, ou uma sugestão de como que a gente deveria encarar a matemática. Porque, de novo, olha, uma coisa que me preocupa, e é uma das razões de eu ter feito o canal de divulgação e trabalhar com divulgação, é porque, assim, de novo, não estou dizendo que eu sei qual que é o modelo certo, mas apenas pontuando que o nosso modelo, como que é? Na aula, na escola, né, o nosso modelo formal. A gente passa a matéria lá, teorema, definição, não sei o que, exercício e acabou. A gente não tem esse tempo, a gente acaba esquecendo pela estrutura da coisa, a gente acaba esquecendo de pensar sobre a nossa maneira de pensar, né? A gente acaba não tendo um tempo de pensar sobre a matemática. Então, assim, eu comentei que esse semestre eu vou dar a história da matemática. Então, eu acho muito legal porque é o momento que a gente tem para pensar sobre a matemática. Então, inclusive, o que eu faço é assim, uma das coisas, até para vocês saberem, uma das coisas que a gente está fazendo nós vamos ler o livro da Tatiana Rock, de História da Matemática. E aí o que acontece? A leitura do livro, ela é para casa. A gente faz uns quizzes, faz uns trabalhos, mas em aula, essencialmente, a gente faz uma discussão sobre o tema. Por quê? Porque assim, olha só, gente, eu peço para algum aluno aí, me fala sobre Poincaré. Vai lá na Wikipédia, lê a introdução. A Wikipédia é muito boa. Se pegar qualquer um desses matemáticos clássicos, tá lá. Assim, então, a informação por si só, e daí, né? Assim, e daí? Eu podia entrar, pegar nomes, se eu digitar aí, 100 maiores matemáticos da história, e pego lá, vou na Wikipédia, pego o cabeçalho, pronto, tem um curso com bastante informação ali. Mas e daí, né? Assim, e daí? Então, o objetivo, por exemplo, desse curso de História da Matemática, ele abre espaço para que a gente possa dialogar sobre a matemática, porque é fundamental a gente fazer uma reflexão sobre a matemática, que é o que a gente está fazendo aqui. Pelo menos nesse tempo que é possível, esse tipo de reflexão que eu acho importante a gente fazer sobre a matemática.
Tá bom? Tá. Então, o que eu ia falar? Eu acho que eu ia comentar sobre essa maneira de ver a matemática. Eu ia dar um outro exemplo. É o seguinte, o exemplo tem em algum vídeo do meu canal, eu acho que eu cito em algum lugar lá o exemplo, mas eu vou comentar aqui. O exemplo é o seguinte, é uma historinha que se passa na Segunda Guerra Mundial. Então, tem a Segunda Guerra Mundial, tá lá os países brigando e tal, tendo guerra, papapá. Aí, por exemplo, os Estados Unidos tem vários grupos secretos para ajudar para ajudar os generais, para ajudar na parte de inteligência, né? E aí essa história, então, é sobre um desses grupos que chama... eu acho que é Statistical Research Group mesmo, é grupo de pesquisa estatística, alguma coisa assim. Tá, e aí nesse grupo secreto, para dar apoio aí ao exército americano, aos generais, os generais trouxeram um problema para essas pessoas desse grupo aí, formado por estatísticos, matemáticos, bom, tudo que é área, né? Congrega um monte de gente. E aí o problema era o seguinte, olha, os generais já levaram o problema e pontuaram o problema, já pontuando o problema e queriam uma solução específica, e aí eu vou descrever qual que é o problema. É o seguinte, olha, os generais viram assim, que os aviões iam para a batalha, e aí eles estavam vendo, e quando voltavam os aviões, eles iam reparando lá, eles percebiam que tinha uma área específica dos aviões que recebia mais tiros. Tá bom? Então, assim, os generais perceberam, olha, essa tal região aqui, ela leva mais tiro. Então, o que a gente quer fazer nós gostaríamos que vocês dessem uma estudada, porque, assim, a gente precisa blindar, né? Precisa reforçar essa parte, a gente precisa blindar, só que você não pode blindar muito, porque você podia pensar, vou blindar o avião inteiro, mas aí se você blindar o avião, a blindagem é muito pesada, né? Aí o avião não vai conseguir fazer manobra, sei lá, não vai conseguir sair do chão. Então, o problema é esse, olha, precisamos blindar aqui. Ajuda aí. Quanto que a gente tem que blindar, até onde vai blindar, porque o avião consiga ter aí as certas especificações que a gente quer. Beleza? Esse era o problema. Beleza. Aí, uma das pessoas que trabalhava lá era um matemático chamado Abraham Wald. Aí ele falou o seguinte, de uma maneira dramatizando aqui, ele falou o seguinte, olha, tá errado isso aí que vocês estão falando. Não é esse o problema. Ou seja, vamos ver o contexto. O cara simplesmente falou que, cara, era um matemático sem formação militar, tá certo? Sem nenhum treinamento específico para coisas práticas. Uma pessoa conhecida por gostar de questões teóricas, tá bom? Então, uma pessoa assim falou para os generais que eles estavam errados. E aí o que ele falou é o seguinte, olha, a questão é que a gente está vendo os aviões que retornam, né? Então, quando a gente vê, esses tiros não foram relevantes. E assim, se levar tiro aí e voltar, tá ok, né? Qual que é o problema? O problema é dos que a gente não vê. Então, a gente tem que blindar essas áreas que a gente não está vendo os tiros. Tá certo? É o viés do sobrevivente isso aí. É isso. Assim, foi exatamente com isso que aí ele resolve o problema e tal, e ajuda os americanos na guerra. Qual que é a moral da história? Qual que é a moral? É que assim, quando ele era aluno, quando ele estava estudando matemática, é porque lá no livro de cálculo dele tinha uma questão. Suponha uma guerra abstrata com tantos aviões que levaram tiros. A solução é item A, blinda onde não levou tiro, item B, blinda onde levou tiro. Não, né? Assim, obviamente não aconteceu isso. O que aconteceu?
ele só levou a maneira de questionar, ele só levou o raciocínio e o treinamento que ele tem com a matemática para o mundo, né? Para o mundo real, para aquele momento. Assim, eu gostaria que vocês ficassem com esse exemplo, mais um exemplo, com esse exemplo em particular também na cabeça, para tirar uma lição de moral. Qual que é a lição de moral? É que a matemática, ela te dá, nesse sentido, superpoderes, tá certo? Qual que é o superpoder? Assim, você aprender a raciocinar é um superpoder. Como? Veja o exemplo desse matemático que eu citei. Então, a pessoa, ela não tinha nenhum conhecimento sobre aquele assunto, ela não tinha formação militar nem nada, mas, mesmo assim, ela conseguia ver além, né? Então, assim, isso é vamos colocar como sendo um superpoder. E, de novo, isso tem a ver com um pouco do espírito que eu estou tentando passar aqui, né? E isso, essa maneira de encarar as coisas é a maneira de levar a matemática, de levar o raciocínio para a nossa vida, né? Para a nossa vida. Então, sendo talvez super repetitivo, mas o nosso objetivo é esse, é aprender com a matemática, essa maneira bem enxuta que a matemática tem, então isso é uma vantagem para a gente aprender a treinar, e a gente quer desenvolver a nossa capacidade de pensamento, tá certo? Olha, eu me lembro que uma coisa que me marcou muito quando eu era estudante de matemática era perceber que numa conversa as pessoas, eu vou colocar como se fosse assim, elas se perdiam no ser então. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa é como se fosse assim, ó, olha, eu acredito no sei o quê, então não sei o quê. E aí quando você vê, é uma conversa tão confusa que é como se a pessoa tá falando que isso e aquilo, e depois é aquilo, isso, e aí parece que ninguém nunca tem uma posição exata, porque eu não sei se vocês já passaram por uma coisa assim, fica uma confusão, acho que é um problema de definição de ideias, um problema de argumentação. Isso é uma coisa que me marcou, esse eu não tenho um exemplo muito específico, mas eu me lembro, quando aluno, isso foi uma coisa que me marcou muito, começar a ver quão confuso às vezes era algumas conversas, sabe? E aí, para ficar claro, não estou dizendo que conversa no dia a dia, nossa, nós somos os super chatões, né? Não, como que é isso? Ser, então... Não, mas estou dizendo assim, bom, às vezes tem uma conversa um pouco mais interessante, a gente está tentando pensar alguma coisa, que é caminhar junto, né? Mas aí precisa ter alguma estrutura no raciocínio para a gente ficar debatendo, tá certo? Por mais que tem um monte de filósofo que já pensou sobre o que é justiça, o que é o belo, o que é não sei o quê, uma vez ou outra você está aí no bar, você vai querer pensar sobre isso e ver até onde vai, mas tem que rolar alguma estrutura, né? Enfim, beleza. Tá. Eu queria ler um trechinho do... não tão super pequenininho, mas eu acho que é o único momento que eu vou espelhar a minha tela, porque daí eu vou ler aqui, e aí eu espelho para vocês lerem junto, para vocês acompanharem. O que eu vou ler? Eu vou ler uma passagem, deixa eu abrir aqui. Deixa eu espelhar aqui, present, vou botar tudo aqui. Foi, quando aparecer, dá um... Vocês estão vendo aqui? Cadê? Alguém abre o microfone aí. Vocês estão vendo aqui o meu PDF? Sim, estamos vendo, porém, está para ver bem pequeno, só a folha, não... Tá muito pequeno? Deixa eu ver se assim fica melhor. Apresentação. Ué. Assim ficou melhor. Agora sim, a gente consegue ver. É um livro, né? Aqui, ó. Do Harari, 21 lições para o século XXI, capítulo 19, Educação, a mudança é a única constante, né? Isso aí vocês estão vendo. Tá. Eu vou ler, então, aqui. Eu vou ler um trecho desse capítulo dele e depois discuto mais com a gente aqui. Ó.
1000 anos atrás, em 1018, havia muitas coisas que as pessoas não sabiam quanto ao futuro, mas assim mesmo estavam convencidas de que as características básicas da sociedade humana não iriam mudar. Se você vivesse na China em 1018, saberia que, em 1050, o Império Song poderia ruir, que os quitais poderiam invadir a partir do norte e que epidemias poderiam matar milhões. Contudo, para você estava claro que mesmo em 1050, a maioria das pessoas ainda estaria trabalhando como agricultores e tecelões. Governantes ainda contariam com humanos para equipar seus exércitos e suas burocracias. Os homens ainda dominariam as mulheres. A expectativa de vida ainda seria de mais ou menos 40 anos e o corpo humano seria exatamente o mesmo. Por isso, em 1018, pais chineses pobres ensinavam seus filhos a plantar arroz ou tecer seda, e pais ricos ensinavam seus meninos a ler os clássicos confucianos, escrever em caligrafia chinesa ou lutar a cavalo, e ensinavam suas meninas a serem donas de casa recatadas e obedientes. Era óbvio que essas aptidões ainda seriam necessárias em 1050. Nesse trecho que eu li, então, essencialmente ele está falando, você comparando aqui, de 1018 até 1050, ele está fazendo um resumo falando assim, olha, não é esperado nenhuma mudança muito drástica na sociedade. Beleza, vamos ler aqui. Em contraste, hoje não temos ideia de que aspecto terão a China e o resto do mundo em 2050. Não sabemos o que as pessoas farão para ganhar a vida e não sabemos como vão funcionar exércitos ou burocracias. E não sabemos como serão as relações entre os gêneros. Algumas pessoas provavelmente viverão muito mais do que se vive hoje, e o próprio corpo humano poderá ter passado por uma revolução sem precedentes graças à bioengenharia e a interfaces cérebro-computador diretas. Daí ser provável que muito do que as crianças aprendem hoje seja irrelevante em 2050. Só o último trecho aqui agora que eu vou ler. A última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é informação. Eles já têm informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação. Perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. E, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. O mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. Deixa eu voltar. Eu gostaria que... Não sei se estou conseguindo atingir o meu objetivo, mas vamos agora essa última leitura aí. De fato é uma leitura bem clara, trazendo aqui como que eu vejo, como que a gente, ou seja, como que a gente se prepara para o futuro. Em outras palavras, como a gente se prepara para o futuro? Como que a gente se prepara para algo que a gente não sabe como que vai ser, tá certo? Essencialmente isso, né? Então, ali o Harari, ele está colocando mais, os professores e tal, mas eu queria, eu trago a reflexão, a gente pode trazer uma reflexão para a escola, blá, 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 mas do ponto de vista prático.
a reflexão é individual. Ou seja, é como que individualmente você lida com a situação, tá certo? Os alunos, olha, vocês podem reclamar dos professores, tá tendo problema, beleza. Sempre há fatores externos, né? As coisas, assim, a gente não tem um controle total de tudo. Sempre, mas, pelo menos do ponto de vista prático, como que a gente pode lidar com uma situação e como que a gente individualmente, sem esperar por grandes mudanças no momento, como que a gente pode se preparar para o futuro? Pega esse exemplo que eu falei lá da Segunda Guerra Mundial. É desenvolver essa nossa habilidade de questionar e de raciocinar. Então, assim, todos esses exemplos, eu comecei com o exemplo lá de área, um exemplo prático, na expectativa de ilustrar coisas simples que a gente, bom, simples entre aspas, né, mas um exemplo muito próximo de vocês, como que a gente pode se perguntando, um exemplo na prática, digamos, com o do Abraham Waldo, como que o raciocínio ajuda a gente em diversas situações. E aí essa parte do Harari é para trazer essa reflexão. E por que é tão importante? Porque a gente precisa se preparar para o futuro. Olha, eu não sou um idoso ainda. Eu sou um adulto. Mas olha só, algum dia eu vou parar para escrever a mudança no mundo que eu presenciei, tá certo? A mudança que eu presenciei no mundo, ela é medonha. Assim, na prática, não tinha internet, assim, quando eu nasci, né? Não tinha internet, assim. Hoje em dia, por exemplo, a minha formação na graduação, hoje em dia, quando... Só estou fazendo uma observação. Mas quando a gente passa alguma coisa para os alunos, todo mundo procura na internet. Se você passa uma equação, todo mundo já coloca a solução na internet. A gente precisa lidar com isso. Então, mas só estou comentando assim, nossa, é um mundo totalmente diferente, né? Veja, quando eu fiz graduação, zero sentido isso aí. Quando eu fiz graduação... vou pontuar uma coisa diferente, assim, só para nessa conversa aqui. Eu me lembro que em um momento aqui na Unicamp a gente ia fazer, acho que tinha até a ver com a Olimpíada de Matemática, blá, 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 blá. Enfim, criaram um grupo no WhatsApp. Quando eu vi, eu estava num grupo que aí tinha um monte de aluno. E eu me lembro, assim, com um pensamento meio antigo já, para o momento, eu falei, nossa, que estranho, né? Estamos aqui no WhatsApp com os alunos. Porque eu me lembro que aí, quando eu entrei aqui, até eu entrar como profissional Unicamp, eu era essencialmente aluno, né? Tudo bem, tô fazendo pós-doc e tal, você já é grandinho, mas no fim das contas você é essencialmente muito aluno, né? E aí, eu lembro que assim, não fazia o menor sentido você ter o telefone do professor, né? Fazia o menor sentido. Telefone é e-mail, igual hoje em dia telefone é um e-mail, né? É um contato ali que você tem. Tá aí, só um exemplo muito pontual, olha, de novo, as coisas mudaram drasticamente, né? E as coisas vão mudar drasticamente, assim, ninguém sabe como que é. Então, o que eu deixo de sugestão é muito nas palavras ali do Harari, né? A gente precisa aprender a se reinventar, a gente vai ter que se reinventar, e a gente não sabe o que vem. A minha sugestão, eu não tenho uma fórmula para isso, eu estou falando aqui, eu estou tentando até descobrir, eu tento fazer no canal de divulgação, conversando, refletindo, mas a minha sugestão a gente tem uma ferramenta muito bacana para treinar isso, e é a matemática. Eu acho que ela é muito boa para treinar isso. E aí eu só queria pontuar que é importante a gente ficar atento, e que essa parte que eu acho mais fundamental da matemática, infelizmente, por uma questão estrutural, a gente acaba não tendo muita oportunidade de refletir sobre ela. Então, gostaria de deixar essa reflexão final e que vocês fizessem cada uma reflexão à sua própria maneira. Tá bom? Obrigado. Então, professor Regis, sim, né? Eu acho que cada um das pessoas já maiores, digamos, entre aspas, né, se identificam com essa mudança. No pessoal, por exemplo, eu morei na época dourada dos anos 90, né? E naquela época apareceu para a gente o computador, aquele clássico, né, com o CPU e com o monitor grandão.
E apareceram os jogos, né? Eu era viciado, não tem como dizer não. Eu comento isso para os alunos, né? E para os alunos da computação que eu ensino também, né? Que usávamos disquetes desse tamanho, depois foi reduzindo e tudo isso. Mas dos anos 90 até 2005, 2010, um computador que cabia totalmente na mesa, a gente tem agora no bolso. Uhum. Só para ver essa diferença, essa mudança tecnológica tão abismal, e ninguém imaginava que isso ia acontecer nos anos 90, né? Ou seja, a futuro, né? E isso também nos deixa para refletir. Acho que todo mundo também passou por essa etapa, né? Cada um dos presentes vivenciou ou vivencia essa mudança tão rápida. Para citar um exemplo da tecnologia, né, pessoal? Então, eu queria agradecer ao professor Regis pela sua fala e realmente isto que nos motive a nós como professores para tentar perceber, né, que às vezes, bem, o tempo ganha, né? Teorema, demonstra, exercícios, prova. Em 6 meses temos que comprimir, né, resultados que demoraram anos, até séculos, para colocar tudo na cabeça do aluno, para fazer a prova e depois virar a folha e passar para o próximo, né? Infelizmente é a formação que a gente tem, mas acho que daria um pouco de tempo para refletir, né? Um pouco mais humanizar tudo isso, né? E ver nas aplicações reais nas quais a gente poderia talvez passar no dia a dia, certo? Então, pessoal, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. O professor Regis está colocando no chat. Depois eu coloquei aí o Instagram, o YouTube, é tudo Fantástico Mundo Matemático. Procurar no podcast Fantástico Mundo Matemático, vocês podem achar mais coisas lá. Isso, ou procura no YouTube, professor Regis Varão, ou Joaquim Regis Varão, e aí vai aparecer uma quantidade não infinita, mas considerável, né, de vídeos de YouTube, tá? Que vão explicar, em certa forma, em uma linguagem acessível, tá? Vários conceitos, tá, importantes da matemática. Ontem eu estava assistindo também a teoria de Ramsey, que você... Sim. Nossa, eu já tinha lido já um livro de Paul Erdős dessa teoria, porém algo bem rápido, né? Mas quando você explicou já, digamos que a ficha caiu um pouquinho. Então, pessoal, gostaria de saber se alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Reis, alguma apreciação, comentário, por favor, ligue o microfone e tome-se a liberdade, por favor, pessoal. O professor Ángel Coca é o nosso convidado também da minha alma mater, UNAC, lá em Callao, Peru. E tem vários, assim, colegas também peruanos. A gente está se internacionalizando aos poucos, tá, professor? Tá, legal. Então, assim, outra coisa também que eu queria comentar também nessa ideia, né, de pensar, refutar e aplicar, né, ou modificar algumas coisas. Tem uma tese, né, de Irmer Lakatos, provas e refutações. É ótimo. Eu tenho que ter um tempo para ler esse texto, que fala sobre a evolução, como foi se construindo, né, via lemas, refutações, depois colocar mais coisas na definição específica para obter a fórmula de Euler, né? É um livro bem interessante também. Certo, então. Então, eu agradeço, sim, a presença da comunidade, de todos os matemáticos envolvidos aqui, entre professores e alunos, já que quase já vão ser matemáticos, né? E que reflitam sobre as falas do professor Regis, né? A gente tem que ser um pouquinho menos abstrair e mais aplicar, né? Basicamente algo assim, né, professor? Por aí, exato. É um pouquinho assim, que a gente está bem estruturado nos conceitos, assim, né, que realmente não deixa muito espaço para refletir, né, sobre as nossas considerações. Guilherme e Israel, pode fazer a pergunta, por favor, Guilherme? Então, antes da pergunta, eu gostaria de fazer um comentário. Gostei muito da palestra, professor Regis. Como é importante também, eu percebo isso, esse senso crítico quando nós vamos analisar o mundo ou estudar matemática, assim, porque
esse senso crítico, eu acho que desperta a imaginação, desperta a criatividade, assim, e é o processo que se constrói a matemática, assim, é você se perguntando as coisas, por que que as coisas são assim, não de outra forma, e eu acho que isso é muito importante, esse processo crítico, bem Peraí, claro, acho que é só imagina. para mim. Cortou aqui o seu. Será que foi você ou eu? Oi? Cortou o áudio. Sei lá, repete aí o último 30 segundos. Então, eu acho que a parte do senso crítico é muito importante na construção da matemática e para o mundo, assim, para o pensamento do mundo, para o pensamento matemático. Porque o pensamento crítico, eu acredito que ele ajuda a desenvolver imaginação, criatividade, que são muito importantes, assim, para o processo de criação da matemática e outras coisas, assim, desenvolvimento da ciência. Porque não é somente questão de conhecimento, mas de pensar além, de se criticar, de imaginar e de ser criativo. Uns comentários sobre alguns vídeos que eu assisti do senhor. Eu gostei bastante da maneira como os vários temas da matemática são abordados, de maneira bem acessível e ilustrada. Em particular, naquela série sobre o planeta Tiflifo, eu gostei bastante do enredo, da história que permeia esses tópicos da matemática, assim. Em vários aspectos, assim, ele retrata também como nós, a humanidade aqui no planeta Terra, nós evoluímos na parte de matemática. Começamos com conhecimentos primitivos, aí surgiram a questão, assim, dos números naturais, e passamos por várias barreiras, assim, digamos, conceituais, para passar para os números inteiros, admitir a existência do zero, e passar para os números racionais, e tudo isso foi passado de maneira bem, nessa história, assim, bem intuitiva, bem acessível para o público em geral. E, em particular, lá no final, tem aquela apresentação da teoria da medida, que eu achei também muito interessante, que foi transmitida de maneira bem acessível, bem intuitiva, os conceitos de medir e os conjuntos que podem ser medidos com essa medida, né, que seriam a conceito de medida e sigma álgebra, respectivamente, que são conceitos aprendidos em cursos de disciplinas mais avançadas, do bacharelado ou da pós-graduação somente. Quando tem, né, no bacharelado. Isso. E eu acredito que vários assuntos, assim, eu como estudante de licenciatura aqui no TFPR, depois de fazer essa reflexão, essa análise, que muita coisa que se estuda na matemática na escola, passam para as pessoas, assim, é uma matemática, apenas uma parte, assim. Tem muita coisa muito interessante que às vezes é um pouco mais avançada, só que ela teria como ser de alguma forma apresentada, simplificada e apresentada para as pessoas, para que elas possam ver o que os matemáticos trabalham, assim, quais são os tipos de problemas que nós lidamos. E tem muito problema que pode ser a prova matemática, pode ser um pouco complexo, mas o problema pode ser bem simples e que pode ser apresentado para as pessoas para que elas possam refletir e se questionar, assim. É difícil trazer, só fazendo um pouco o advogado do diabo, é difícil a gente trazer muito da motivação, né, para a sala de aula. Eu vou dar o exemplo do cálculo mesmo. Tem um monte de coisa que tem que ser dado, né? Não dá para fazer um curso de cálculo 100% motivacional. Então, aproveitando o gancho que você falou dos vídeos, o intuito é assim, uma coisa que dá para contribuir, veja, esses vídeos são aquela conversa ali, alguma coisa informal que é a motivação a mais. A priori, os vídeos, eles não são vídeo-aula. Aquela motivação a mais, uma ideia que, puxa, uma ideia intuitiva que poderia, eventualmente, ser passada em algum curso de alguma coisa, mas não dá, não deu tempo, não se fala. Então, vai um pouco nisso, é uma tentativa de contribuir para dar essa motivação a mais, né? Seriam algumas coisas... de nada. Algumas coisas assim, alguns problemas, algumas sugestões que, olha, essas pessoas já pensaram em alguma coisa dessa forma. Seria mais esse sentido mesmo. E a minha pergunta analisando o seu currículo, a sua graduação em bacharelado, mestrado e doutorado no IMPA, foram bem focados na parte da matemática mesmo. Eu gostaria de saber, então, de perguntar, eu tenho curiosidade, de onde surgiu a ideia, a inspiração para criar esse canal do YouTube e com o objetivo de divulgar a matemática assim mais acessível para o público em geral. Achei interessante a pergunta, né?
olhando assim, de fato, olhando o meu currículo, ele é 100% voltado para fazer pesquisa em matemática, né? E, a priori, dada a situação que a gente olha, não seria exatamente se você olhando lá, vai falar, tá, essa pessoa vai fazer divulgação, vai se envolver com o ensino e tal. É que assim, ó, vou deixar como uma provocação, sei lá, é um pouco assim, a gente não está preso a nada, né, em nenhum momento. E assim, eu vim fazer matemática, não é porque eu nasci para matemática, porque, nossa, o meu sonho foi sempre fazer matemática. Agora falando de um trajeto pessoal. Tem muito mais questão do acaso eu vim fazer matemática do que qualquer outra coisa. Não vou citar aqui, mas assim, um monte de momentos na minha vida, blá, blá, blá. Por exemplo, vou fazer a escolha lá vou fazer a escolha no vestibular. Quando eu for fazer a escolha, só para citar um momento, e tem um montão desse, mas só para citar, assim, ó. Quando eu for fazer a escolha no vestibular a primeira vez, eu era meio perdidão, né? Aí eu pensei, qual curso que eu vou fazer? Aí eu escolhi a engenharia mais difícil que tinha. Porque eu pensei, sei lá, fazer isso aí, pum. Aí cliquei não, né? Aí escolhi lá para fazer vestibular para engenharia. Qual que é a minha escolha? Zero escolhas, né? Eu escolhi assim, sei lá, talvez eu queira ir para exatas, vou botar a engenharia mais pop, que está aqui no momento. Eu sou de Brasília, na época, o UNB tinha um curso chamado Engenharia de Redes. Na época, nossa, tava super pop. Vou fazer isso aí. Aí, sem condições, zero condição de entrar, aí eu, da próxima vez, sei lá, deixa eu tentar matemática aqui. Aí tem uma história por trás, porque daí eu fui fazendo Unicamp, porque a Unicamp fazia o vestibular lá. Mas é só para dizer assim, só que eu queria, para não me alongar muito na história, só para dizer assim. Então, assim, é claro que fazer matemática moldou, obviamente molda muito de quem eu sou, mas existe também existe o quem eu sou desatrelado a algumas outras coisas, né? Então, tipo assim, eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre fui bem extrovertido, então assim, eu fui fazer aquilo que eu estava afim, né? Por exemplo, na própria comunidade matemática, hoje, por diversas situações, é até um pouco mais bem visto, mas eu me lembro que quando eu fui começar a fazer divulgação, eu tinha certeza, e sei como que não seria muito bem visto por muitos colegas, tá certo? Bola para frente, estou a fim de fazer. Então, resumindo assim, tentando responder, talvez tenha me desviado um pouco da pergunta, mas assim, uma era meio que para dizer assim, sabe, o currículo, é claro que ele, ou seja, as coisas que eu passei, é claro que me moldam e fazem parte, mas tem ali o eu e os meus interesses. E muita coisa que acontece na minha vida é muita coisa de sorte, né? Então, assim, o currículo, ele não sou eu aquilo ali, né? E aí eu vim fazer divulgação por uma característica, toda essa coisa aqui de YouTube, blá, 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 é realmente uma característica muito mais minha do que da minha formação, né? Uma questão de querer comunicar, interagir com as pessoas, de gostar, de interagir, fazer coisa com pessoas. Então, tem muito mais a ver com a minha característica. Talvez se eu tivesse, por alguma razão, podia ter ido para a história, aí talvez, em algum momento, vou fazer divulgação de história. Talvez estivesse fazendo alguma coisa meio para sanar essa necessidade interna aí. Certo. E não sei se alguém mais que deseja fazer uma última pergunta para o professor Regis. Bem, professor Regis, uma última pergunta, professor, uma pergunta filosófica, já que você começou filosofando. A matemática, professor, segundo sua experiência, tanto a níveis, digamos, acadêmicos altos, né, de pesquisa, e agora, né, agora não, senão há alguns anos, né, como já difusor para para um público mais, digamos, mais, não tanta formatura, digamos, um público mais acessível, né, para a matemática, digamos, para um público acessível, né? O que você acha, professor? Será que a matemática se descobre ou se cria? Então, olha, a minha posição, assim, quando me perguntam, é que a matemática é claramente
criada, tá certo? Mas agora, só para deixar claro, quando eu uso a palavra claramente criada, ela não tem nenhuma oposição a qualquer um falar que, eu acho que ela é descoberta, tá bom? Assim, tem zero oposição a isso aí. Mas a razão da qual, para mim, a matemática claramente é mais para mim, tá? Claramente para mim. Talvez são vários fatores, são várias maneiras de ver individualmente que todos têm, por coincidência, olhar a matemática como uma criação. Uma das razões é assim, se a gente olha uma razão didática é o seguinte, quando a gente olha a matemática como sendo descoberta, essa maneira de ver a matemática, eu acho que ela contribui para que a gente dê esse ar meio divino à matemática e que afasta as pessoas da matemática e que muita gente pensa, eu não nasci para fazer matemática, ou coisas assim. E aí quando você tem dificuldade em fazer exercício, você está achando que é porque você não nasceu para matemática. Sendo que assim, o que é importante que ficasse claro, isso vale para matemática e para qualquer pessoa, o erro ele é uma parte importante do processo, e não saber é fundamental, né? Então assim, quando você acha que tem que saber fazer, isso volta de novo na nossa estrutura. Quando a gente pega um livro, para o bem ou para o mal, o livro tem aquela estrutura bem linear, né? Em algum sentido, aquilo é uma mentira, né? Como uma provocação, é uma mentira no sentido de que não é daquele jeito que se desenvolve, aquilo é só um compilado lógico para dar certo, né? De novo, eu não tenho nenhuma outra proposta específica para o livro, mas só para comentar. Então, acaba que imbuir, colocado o tempo todo na gente, sem a gente querer, sem perceber, talvez essa visão tão idealizada da matemática, e que a gente deveria aprender matemática nessa maneira idealizada, e que do tipo, errar é errado, né? Então, uma razão didática pela qual eu vejo a matemática como sendo criada é essa. Isso não seria forte para dizer que assim, mas você só está falando meio que desse ponto de vista lógico aí, mas e aí, você acredita assim ou não? E de fato eu acredito a matemática como uma criação mesmo, tá certo? Mas aí é bem subjetivo, porque eu entendo colocações do tipo, você pode pensar às vezes que alguma coisa você deu aquele V0 lá, podemos chamar um pouco de axioma, você deu o V0 e aí o resto, o V0 será que cria o resto? Mas aí perceba, de novo, quando a gente faz esse processo de perguntar, vou usar então o exemplo da área. O que é a área? A gente não vai encontrar o que é a área. O mais antigo, pelo menos que eu tenho ciência de área, que a gente vai encontrar lá no Euclides. E aí meio que o que está acontecendo, ele está assumindo o que é a área. Assumindo que a gente entende o que é a área, sabe? Então, se você for parar para pensar, olha, eu particularmente confesso que não tem nenhum axioma. Quando eu estava falando aqui do Descartes, que você vai voltando, eu confesso que não tem nada que eu consiga voltar o suficiente para falar assim, eu encontrei a pedra fundamental e daqui tudo vai voltar. Entende? Eu genuinamente eu não consigo olhar uma coisa e falar. Eu posso chegar para os alunos e falarem, pessoal, olha só, os números naturais, vocês sabem por que ele existe, né? Ele existe pelo axioma de Peano. Assim, é só uma formalização aquilo ali. Sinceramente, colocar em termos poéticos, no meu coração, axioma de Peano não me toca. Mas eu entendo que você faz aquilo como uma questão formal. E aí eu entendo que aquilo vai dar um bom embasamento, entende? Então, nesse sentido, quando eu vou olhando para trás, eu não consigo olhar alguma coisa e falar, putz, realmente existe uma coisa aí. Então, eu não consigo perceber até o momento essa existência da matemática, porque em todo momento que eu olho, eu só consigo perceber uma criação humana por trás. Isso não quer dizer que eu acredito religiosamente que ela é criada, mas assim, no momento, é assim que eu enxergo. Então, como uma posição, e como ela coincide com outras posições boas que eu digo, olha, didaticamente eu achei importante, então assim, no momento, para mim, eu a vejo como criada, né? Agora eu lembrei de uma coisa que é interessante, que eu citei o Descartes, e falando nessa coisa, vamos voltar, né, gente? Vamos voltar. O Descartes, ele fala assim,
não lembro o termo que ele usa, mas ele fala assim, gente, e se o mundo, né, sei lá, se o universo fosse, na verdade, uma criação de um ser, não sei se ele chama maligno, mas eu vou dizer assim, maligno que está tentando te confundir. O que você consegue perceber como sendo verdade ou não? Tá? Imagina que a gente é uma mega simulação de alguém que conseguiu fazer, por exemplo, uma mega simulação de alguém que conseguiu fazer tudo que seja lógico, que a gente está achando que está pensando. Como que a gente consegue distinguir o que é realmente existindo ou não, ou só uma criação? E aí, é muito legal, porque o que o Descartes fala é aquela... Sabe quando ele fala assim, uma frase famosa, penso, logo existe? É porque ele está dizendo assim, ó, você nunca vai saber o que é real. Mas a única coisa que você não pode deixar de acreditar é na sua dúvida. Então, você pode duvidar de tudo, menos de que você duvida, sabe? Então, assim, voltando à pergunta do se a matemática é descoberta ou criada, de novo, eu não consigo chegar a um momento que me diga que a matemática é criada. Desculpa, que a matemática ela é descoberta, né? Assim, para mim, a matemática é criada. Eu também acho, tenho uma ideia similar à sua, né? Sobretudo quando a gente vê demonstrações já mais, digamos, abstratas, né? Mais, né? Com um monte de definições, um monte de coisas mais elaboradas, né? Uhum. Bem, então, pessoal, se não tem mais perguntas, eu, como coordenador do projeto de extensão, né, MateWeb TFPR, eu agradeço grandemente a participação do professor Regis Barão por nos brindar essa tarde, né, bem amena e bem ilustrando, né, da necessidade de nós parar um pouquinho com, digamos, com encher a cabeça de exercício dos alunos e para eles tentar procurar uma aplicação, né, digamos, ser um pouquinho mais dinâmico, né? Bem, às vezes é difícil, mas a gente poderia tentar mudar um pouco a nossa realidade, né? Então, pessoal, peço para todo mundo uma batida de palmas para o professor, que... Obrigado. Né, pessoal? Tem que abrir o microfone, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Aqui